Bom dia a todos. É com muita alegria que, em instantes, daremos início ao segundo meeting da HTM Eletroestética Avançada. No ano passado, tivemos o primeiro meeting, que se consagrou um sucesso. Mais de 2.000 pessoas passaram por aqui. E para este ano, mais conhecimento de qualidade com os mais renomados profissionais. Comunico ainda que a terceira edição do Meeting HTM será no mês de maio, no Rio de Janeiro. E ainda teremos novidades para o segundo semestre. Mais um meeting a ser divulgado em breve. E para comemorar os 18 anos da HTM, chamarei agora, aqui no palco, para a abertura oficial do evento, os diretores Paulo Siqueira Lopes e William Piovesan. Bom dia a todos. Meu nome é William, aqui está o Paulo, nós somos diretores da HTM. Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês. A Márcia já iniciou muito bem, informando que é a segunda edição do Meeting. Para a gente, o principal objetivo do Meeting realmente é levar conhecimento para vocês. Então, por isso, a necessidade de trazer esses profissionais com tanto renome. Eu não posso deixar de agradecer também a equipe da HTM. Como vocês sabem, a nossa especialidade é desenvolver e produzir equipamentos. Então, é mais desafiador eventos e coisas que não estejam relacionadas diretamente à nossa linha de trabalho. Mas, seguindo a mesma lógica do ano passado, eu tenho certeza que esse ano vai ser um novo sucesso. E não posso deixar de lembrar também dos profissionais palestrantes. Realmente são profissionais renomados. Até um fato curioso, o ano passado, a HTM foi a precursora na criação de um congresso, de um evento paralelo ao Estética em São Paulo. Nós começamos com a primeira edição o ano anterior, né? E quando nós apresentamos a agenda dos profissionais que iam palestrar para os organizadores do evento, para os organizadores da Estética em São Paulo, o pessoal até teve um certo receio, olhando o renome dos profissionais e imaginando que pudesse ter alguma concorrência com o próprio congresso oficial, mas com alguma negociação a gente conseguiu explicar que, na verdade, todos têm a ganhar aqui. A HTM tem muito a ganhar conseguindo passar conhecimento para vocês, e vocês replicando isso nos pacientes e tendo os mesmos resultados que a gente consegue ter nas pesquisas. O evento ganha também, o congresso oficial, porque imagino que vocês, além de estarem presentes aqui, também vão visitar o congresso de maneira geral, outros eventos, e ganham os profissionais palestrantes também, que estão difundindo o conhecimento. Então, eu não posso deixar de agradecê-los, porque realmente os nomes, eu olhei a agenda desse ano, são profissionais do mais alto gabarito de renome nacional. Obrigado, gente. O título da palestra, proferida pela doutora Ludmila Bonelli, Novo Conceito, Nova Avaliação e Mais Eficiência nos Resultados, sobre a celulite. Primeiro eu queria, bom dia para todo mundo, em especial agradecer sempre ao convite carinhoso que eu tenho da Márcia, todo o carinho de me trazer para essa família HTM, e para mim é um prazer muito grande estar participando de novo do evento deles, que eu tenho certeza que é mais que um sucesso, né? Já, pelo que eu vi, lotou, e parabéns para a equipe toda, viu? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que não é mais uma novidade nas minhas falas. Eu tenho falado disso talvez há mais de 10 anos, ou talvez há mais de 11, há quase 20 anos. Foi quando eu entrei na estética. Eu estou fazendo 20 anos de tratamento com pele, né? E eu continuo vendo que... Eu sempre falo assim, nos meus cursos, nas minhas palestras, não é muito
do meu perfil achar que as coisas que a gente trata não têm resultado. E na estética a gente tem muito isso, né? Estria não acaba, só ameniza. Celulite não acaba, só ameniza. Olheira não acaba, só ameniza. Então a gente já chega na estética com esse perfil de amenizar ou de amenizador. Esse nunca foi o meu perfil, nem quando eu trabalhava em outras áreas. Ou eu resolvo, ou eu resolvo. Eu não fico no meio do caminho. Então, assim, eu tenho uma segurança em tudo que eu vou falar, mas também tenho segurança no tratar. Para isso, a gente precisa de experiência, de estudar, conhecer, errar, fazer, acertar, errar de novo, acertar. E aí você vai construindo toda a sua expertise através da sua experiência. Porque por mais que a gente leia, estude e leia artigos científicos, a gente só aprende atendendo. A gente não aprende no papel, né? Até porque mesmo a gente atende gente, né? A gente não atende ratinho, porquinho da Índia. Então é só ali que a gente realmente tem a experiência verdadeira. Eu posso ler o melhor artigo, o melhor livro, quando chegar no consultório, chegou uma coisa que eu nunca vi, que eu nunca li, e aí eu tenho que me virar. E aí só a nossa maturidade para saber conduzir certos procedimentos. Então, por isso, eu não sou uma pessoa que concordo com protocolos prontos, apesar de tentar fazer hoje para vocês uma coisa bem didática no que eu vou falar, e acho que tudo tem que ter um discernimento. Porque, assim, mesmo que a gente dê uma aula de celulite, como hoje, ou uma aula que fosse de obesidade ou alopécia, cada pessoa que chega no nosso consultório, a gente tem uma história do dia a dia, da alimentação, daquilo que usa. E a gente tem tanta surpresa com o cliente, não é assim? O cliente chega e está fazendo uma coisa que você nunca imaginava, estragando o seu tratamento inteiro. Então, eu sempre brinco, mesmo a gente não tendo muita experiência, sempre o problema foi o cliente que fez, porque ele usou um produto que ele comprou sem avisar. Ou ele estava fazendo uma coisa na sua clínica, mas resolveu fazer na outra, outro aparelho, e só te contou no final. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, e essa experiência que vai fazendo a gente chegar e tirar um pouquinho daquilo que vem quadradinho. Eu falo que vem quadradinho desde que a gente nasceu, né? Porque o quadradinho é assim, use sempre esfoliante, olheira não acaba, e você já nasce com isso, o seu DNA já vem que nada acaba na estética. E está tudo errado, né, gente? Porque acaba, é só saber lidar e saber fisiologia. Então, assim, o que eu vou passar para vocês hoje não é uma novidade para quem já me assistiu, mas eu vou considerar que são 20 anos fazendo exatamente isso aqui. E na minha faculdade, quando eu formei, né, eu sou fisioterapeuta, a gente tem, gente, 2 anos, foi aí que eu comecei a entender um pouquinho do que eu vou falar hoje. A gente tem quase 2 anos de... Minha conterrânea. Quase 2 anos da cidade mais linda do mundo, né? Manhuaçu. Igual a essa não tem, né? A gente tem quase 2 anos de cinesiologia, que é uma disciplina que trabalha e estuda musculatura, inserção, origem. Inserção, origem. Quando a gente está fazendo essa disciplina na faculdade, a gente quer matar o professor porque ela é muito chata. Mas quando a gente aprende, a gente se apaixona. E aí, gente, a gente entende de cada movimento e a gente entende por que a gente assenta, levanta e fica em pé. E quando eu comecei a mexer com estética, eu realmente caí de paraquedas, porque eu gosto muito de hospital, de doença, até mais do que da própria beleza. E eu comecei a receber clientes e comecei a ser a fisioterapeuta que eu era, sabendo de músculo, né? Sabia muita coisa de músculo. E aí esse cliente chegava, falava que tinha celulite e ele tinha uma flacidez muscular. E aí eu brigava com ele, que era flacidez muscular, e o que acontecia? Ele ia embora. E aí eu fui vendo que a estética, ela tem um mito muito grande sobre a celulite. E que se você não cuidar disso, você realmente vai continuar achando que a celulite não acaba. Que a gente nunca vai ter diferença. E que a gente nunca vai ter resultado com os tratamentos. E aí a gente vive comprando produto novo, aparelho novo, e nunca o resultado aparece. Porque a gente já tem feito uma avaliação, gente, de uma forma que não é a avaliação que a gente deveria fazer no nosso dia a dia. Eu não vou fazer isso aqui agora porque a gente está um pouquinho atrasado, mas eu tenho certeza, se eu pedir para todo mundo levantar o braço aqui hoje, quem tem celulite, eu acredito que 90% das pessoas vão levantar. E vão falar que tem celulite. Porque a gente avalia a celulite de uma forma muito banalizada.
1 buraquinho, celulite primeiro grau. 10 buraquinhos, segundo. 100 buraquinhos, terceiro e quarto, né? Então, até aquela pessoa que... Eu lembro que há muito tempo atrás, num carnaval, em Guarapari, pensa bem, eu estava lá pensando, o que eu estou fazendo aqui? Resolvi tirar foto de pelo menos uns 100 bumbuns. Peguei minha máquina, eu não gostaria de estar em Guarapari, mas ela lá que eu estava, falei, vou tirar foto de 200 bumbuns, para abrir o meu congresso em Belo Horizonte, com aquele monte de foto. E aí, gente, 100 fotos de 100 bumbuns... Vocês acham que realmente todos aqueles bumbuns que eu tirei foto entre homens, mulheres, fototipos altos, fototipos baixos, crianças, adolescentes, todos aqueles furinhos deveriam ser celulite se eu ter chegado perto, avaliado, encostado a minha mão, sentido, né, se tem um edema, se não tem. Então, será que aquelas 100, 200 fotos que eu tirei, isso é verdade mesmo? Todos ali tinham celulite porque tinham furinho? Então, a gente tem que começar a mudar um pouquinho esse perfil de atendimento, esse perfil de avaliação. Porque se a gente mudar, a gente vai saber exatamente como atuar. Seja com aparelho, seja com produto, seja com alimentação, seja até com atividade física. Então, a gente precisa de saber um pouquinho mais fazer essa avaliação. E se a gente continua avaliando em graus, como eu aprendi há 20 anos atrás, eu realmente vou ter certeza que ela nunca vai acabar. Porque avaliar em graus não te mostra exatamente tudo que está relacionado com o tecido subcutâneo. Então, por isso, gente, que eu vou falar um pouquinho hoje de toda essa experiência, mas assim, que vocês comecem a olhar para a celulite com um novo olhar, porque realmente os resultados serão bem diferentes. Então, eu coloquei uma foto aqui. Essa fotinho que eu vou colocar aqui, gente, é uma foto até do Jones. Eu pedi para ele emprestado. Tem até, eu não consegui cortar essa coisa feia aqui, mas enfim. Essa pessoa a gente recebe foto o dia todo, né, gente, como professor, né? Não melhorei, piorei. A gente o tempo todo tem essas coisas no WhatsApp. E aqui, gente, a pessoa piorou. Ela fez um tratamento e aí eu achei até que tivesse chegado a foto errada. A gente achou que estava errado, pedimos de novo. Não, é isso a foto. Eu não sei nem se essa pessoa está aqui, nem pedi autorização, porque a gente não vai saber de quem é esse bumbum. Mas, de qualquer maneira, olha aqui, gente. A pessoa podia ter piorado se eu estava fazendo um tratamento, não quer dizer. Por isso que a avaliação é importante, porque eu realmente preciso de saber lidar com o tecido. Então, provavelmente, se falou que era celulite, foi feito um tratamento talvez igual ao que todo mundo faz, a pessoa piorou. Porque provavelmente não era celulite. Então, é a partir disso aí que a gente faz essa brincadeira, né, dessa próxima slide aqui. Eu até gosto dele, apesar dele ser repetido, olha lá. O que a gente tem ali? Não tem celulite, né, gente? É uma criança, né? Ela pode ter o quê? O tecido adiposo aumentado. Então, ela tem aqueles furinhos, mas que não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, com o que a gente visualizou. Porque nós continuamos olhando a quantidade de ondulações e realmente achando que é grau. Então, é aqui que a gente começa a falar. Por exemplo, essa foto aqui, ó, se a gente for pensar da forma da avaliação em graus, que avaliação que a gente poderia fazer ali se fosse falar que era grau de celulite? Talvez terceiro grau, talvez. Está muito ruim, não está? Eu vou levar esse bumbum até o fim da minha palestra sem falar o que essa pessoa é, o que ela faz, para vocês entenderem que realmente não dá para avaliar em graus. Então, nós vamos continuar com esse bumbum, nós vamos olhar até o final da avaliação, e depois eu vou falar para vocês o que é que essa pessoa, o que ela faz, por que ela está assim. Então, olhando aqui, eu penso que tem celulite terceiro grau, talvez. Nem pedi para ela contrair o bumbum, porque não é assim que todo mundo faz? Então, olha só. A primeira coisa que eu quero mostrar é o mesmo bumbum. Nós temos vários músculos, né? Nós não temos só um músculo na região glútea, é mais de um. Então, gente, se o nosso bumbum tem uma flacidez muscular, eu vou ter esse bumbum caído aqui? Porque quando o meu bumbum está flácido a partir da musculatura, ele vai cair, mas ele não vai cair no chão, né? Ele se apoia na coxa. Então, ele dá uma ondulação. E aí, a gente não trabalha com eletroestimulação. Isso eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que 80% desse grupo não usa eletroestimulação no consultório.
Porque eu vejo os meus alunos numa sala de aula, não tem nenhum. Eu já tenho empresas que eu indico para comprar e a pessoa, Ludmila, não fabrico mais, porque ninguém compra. Então, eu fico pensando, o nosso cliente de estética, gente, ele faz ginástica? Ele é um grande esportista? A maioria das vezes, não. Então, qual seria o nosso primeiro aparelho que eu teria que obrigatoriamente ter um tratamento corporal? Eletroestimulação. Primeiro, ninguém sabe usá-la direito. E segundo, ninguém compra, porque todo mundo quer a professora. Me indica o aparelho para celulite? Professora, me indica o aparelho para celulite? Isso é 24 horas, gente. E é difícil até responder isso no WhatsApp, porque eu primeiro queria que a pessoa entendesse isso, para depois eu responder. Não tem como eu responder, porque a celulite não é o que todo mundo pensa. Então, se eu tivesse esse bumbum aqui, que a gente nem apalpou, mas a gente já está vendo que a prega glútea está caída, é lógico que ali precisa de eletroestimulação. E alguém faz? Não, ninguém faz. Muito pouca gente faz. Na minha clínica, o aparelho que mais a gente usa 24 horas por dia. Tá? Porque eu preciso de levantar esse bumbum, porque a gente não pode contar com a ginástica que a pessoa faz em casa. A gente não sabe se ela vai. Então, gente, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que avaliar antes de falar que eu tenho terceiro grau de celulite nesse bumbum. Tá? Aí eu venho com a flacidez de pele. A gente tem que lembrar, gente, que a nossa pele está acima do tecido adiposo, não é isso? Então, fazer ginástica sempre vai estirar a minha pele se ela for flácida demais? Se ela for muito flácida, eu posso fazer ginástica, musculação, aumentar o tono da musculatura, o músculo ficar um pouquinho mais arredondado, eu consigo esticar um pouquinho essa pele. Mas pele flácida, gente, está relacionada com colágeno. Então, aí a gente tem um outro problema. E uma pele flácida despenca? Lógico que sim. Então, a gente vê muito isso, as mulheres mais maduras, 45, 50, 55 anos, descobriram que estão envelhecendo e resolveram que querem ser gatinhas. Eu também quero, tá? E aí a gente começa a fazer o quê? Ginástica. Por personal. Carga, carga, carga. E elas não conseguem ver a celulite que elas chamam diminuir. Porque não é a celulite, né, gente? É a flacidez de pele dos 45, 50 anos. Então, você fica ali batalhando com o músculo e nada dá diferença, porque o músculo não trabalha a pele. Então, com muita certeza, eu vou ter que pegar esse bumbum, pegar essa pele. A nossa pele, gente, tem uma espessura na faixa de 3 milímetros de espessura. A gente tem que pegar ela quase que com a unha. Porque se eu pegar com o meu dedão e o meu indicador, eu vou estar trazendo o tecido adiposo. E a gente pega. E essa flacidez de pele, gente, ela pode acontecer em pessoas jovens. Não existe flacidez de pele só em pessoas maduras. A pessoa jovem pode ser uma pessoa que não ingere proteína, então tem uma flacidez de pele. Pode ser uma pessoa que tem uma pele extremamente glicada. Eu já falo de glicação há anos, né? Porque eu trabalho há anos com saúde de pele, resgate, funcionalidade de pele. E aí o que acontece? Essa pessoa pode ter só uma flacidez de pele. Eu não peguei nela. E a pele despencada vai ficar ondulada? Vai. Porque a gente conhece mulheres maduras que procuram a gente, né? E aí todo mundo vai ter que pensar, poxa, o que eu vou fazer nessa pele? Aí tem um monte de coisa que eu devo falar daqui a pouquinho. E aí a gente chega no terceiro problema, parecido. Ó. O que é o lipedema? O aumento do adipócito. O adipócito fica aumentado pelo aumento de gordura. Então, eu tenho um aumento da camada. Né? Nós temos milhões de adipócitos no nosso tecido adiposo. Se eles aumentam, eles ocupam mais espaço. Então, eles empurram a nossa pele de 3 milímetros para cima. E é na nossa pele que a gente tem capilares arteriais e linfáticos. Então, a circulação linfática e sanguínea está na pele. Então, quando o tecido adiposo empurra a minha pele para cima, ele produz um edema na pele aqui, ó. E aí, esse edema, gente, é que a gente vai ter que entender. Nós temos o quê? Um edema produzido pelo aumento do tecido adiposo. E aí, o nosso bumbum vai ficar lisinho? Edema? A gente fica lisinho quando a gente tem edema? Pode ser que meu edema deixe o meu bumbum todo ondulado. E aí, se eu vou tratar de um edema, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer outro recurso terapêutico, outro produto, outra orientação. E aí, finalmente, gente, a gente chega
na celulite. A celulite, verdadeiramente falando, é o repuxamento da pele por uma fibrose na pele. Porque todo mundo relaciona a celulite com inflamação. Essas pessoas, a gente fala sobre inflamação, gente, como se a gente não fosse da área de saúde, né? Inflamação, gente, dá calor, não é isso? Rubor. Vocês recebem esse bumbum com calor e com rubor? Então a gente tem que parar de falar besteira, né? Porque a gente sabe que inflamação é alguma coisa que é vermelho, fica um pouco a temperatura aumentada, tem o edema, mas é de uma inflamação. Vocês nunca receberam na vida um bumbum desse, nem vão receber, porque aqui não tem inflamação nenhuma. Não é uma doença, não é um processo inflamatório, pelo amor de Deus. A gente tem o excesso do lipedema, que a gente viu aqui, de repente, ficou tanto tempo um lipedema, que a gente começou a não ter o recolhimento pelo sistema linfático. Então, as estruturas que ficam ali no intestino e não são recolhidas, elas começam a se aderir ao colágeno. A nossa pele é feita de colágeno. O colágeno começa a endurecer e aí a gente tem o repuxamento da pele. E aí sim a gente tem o quê? Esse pinçamento. Mas para a gente poder chegar a ter, gente, uma fibrose que não é pós-operatória, porque pós-operatória a gente teve uma lesão. A fibrose fisiológica, a gente teria que ser sedentário demais, né? Para acontecer o não recolhimento de estruturas do interstício. E ninguém é sedentário totalmente hoje em dia. Todo mundo, pelo menos, andou, subiu uma escada. Então, para chegar a ter uma fibrose de verdade no meu interstício, eu teria que realmente ter um edema que eu não fizesse nada muito tempo. Uma fibrose não acontece do dia para a noite, a não ser numa lesão pós-operatória. É muito diferente. Então, nós fizemos um trabalho, gente, e esse trabalho mostrou que nós avaliamos 120 mulheres, na mesma faixa etária, enfim, mesmo quadro. Das 120 mulheres, 5% tinha fibrose. E todas elas achavam que tinham celulite. Tá? Nós fizemos esse trabalho tem mais ou menos uns 8 anos. Então, é isso aqui, ó. O que a gente, então, vai concluir disso aqui? Que nós todos que estamos nessa sala, de repente, não temos celulite, mas sim um aspecto da celulite. E esse aspecto da celulite está envolvendo o quê? Flacidez de pele, flacidez de músculo, que são duas coisas completamente diferentes para tratar, para avaliar. Que a gente tem gordura, que é o lipedema, e, por um acaso, pode ser que eu tenha uma fibrose. Acho difícil demais, porque eu só avalio alunos dentro de sala de aula todo final de semana, tem mais de 10 anos. E achar essa fibrose, gente, está difícil, a gente não acha, porque é difícil de acontecer. É uma ou outra, né? Então, aqui a gente fecha esse conceito que nós vamos ter que começar a olhar para ele. Porque a gente sabe que pele não tem a ver com músculo. E, por sua vez, também não tem a ver com adipócitos. São camadas diferentes. Então, são situações diferentes para tratamentos também diferentes. E aí a gente começa a pensar na avaliação. A gente tem que fazer alguns questionamentos na avaliação, porque a gente tem um costume realmente... Vamos supor aqui que eu... Deixa eu voltar aqui. Nesse bumbum, que eu falei que nós vamos ficar com ele até o final da palestra, vamos supor que eu realmente peça para a pessoa contrair esse bumbum para ver se tem fibrose. Se ela contrair, vai aumentar um monte de furinho. Mas se ela também tiver flacidez muscular e eu pedir para contrair, também não vai aumentar da mesma forma? Então, esse jeito de avaliar, que todo mundo avalia, contrai o bumbum, olhou, olha, tem celulite aí. Ou pego a pele e aperto, olha, tem celulite aí. É 100% errado, né, gente? Porque não é assim que a gente avalia a pele, pelo amor de Deus. É muito banalizada essa avaliação. Ela só é fácil e rápida porque o cliente não entende nada. E aí você dá uma enganada, porque quando eu contei para vocês que inicialmente eu brigava com o meu cliente há 20 anos atrás e falava que ele tinha flacidez de músculo e ele ia embora, o que eu tive que fazer para ele ir embora? Aprender a falar mentira, né? Como eu não sou de falar mentira, eu resolvi que tinha que ter um caminho de avaliação. Porque eu te falo, não, você tem flacidez de músculo, mas você também tem celulite. Ah, doutora, que bom, que não tem celulite, porque a pessoa quer ter celulite, né? Ela quer. Você fala que ela não tem, ela fala, mas eu tenho. Eu falo, mas eu não estou vendo, mas eu tenho, doutora. Então, eu tive que falar assim, não, você tem. E depois eu comecei a falar, você tem, eu comecei a entender que o mundo da estética é um outro mundo que eu estava entrando, porque o mundo da dor não é assim, né? Ou tem dor ou não tem. Então, eu estou tentando fazer do meu trabalho exatamente essa mostragem para vocês,
que aqui também ou tem ou não tem. E a maioria das pessoas não tem. Elas terão as outras alterações, que são tratadas de forma diferente. Então não dá para continuar avaliando desse jeito que a gente faz aqui, ó. Isso aqui tem que sair. E Deus me livre de continuar falando que a gente tem bumbum com casca de laranja. Isso para mim também é coisa do passado, tá? Não é uma coisa de falar que gosta de chinês. Ninguém merece, né, gente? Não é uma coisa bumbum com casca de laranja. Então isso aí a gente vai começar a falar de uma avaliação. Eu preciso de saber que atividade física o meu cliente faz para poder avaliar músculo e pele. Então, eu ia deixar para o final, mas eu não estou aguentando, vou ter que falar. Essa mulher, gente, é uma pessoa que eu conheço, que me cedeu o bumbum dela para andar pelo Brasil todo, ela é uma corredora, ela é maratonista, tá? Quem já viu essa foto, essa foto inclusive está no negócio dos meus produtos, porque ela realmente me liberou esse bumbum, e ela é uma maratonista de 25 km dia. Então é bom vocês fazerem essa... Eu queria filmar essa cara da plateia, né? Porque eu resolvi colocar o bumbum dela para mostrar para vocês que está todo mundo fazendo avaliação errada. Vocês acham que realmente uma pessoa que corre 25 quilômetros há 5 anos podia ter esse bumbum? E por que ela tem? Porque a ação mecânica de pular 25 quilômetros correndo, gente, vai dar flacidez de pele, o colágeno vai ficar flácido. O músculo também fica, porque não tem carga, gente. Corrida não é carga. Então, vai despencando. Então, se eu tratar essa cliente como se fosse celulite, eu vou ter resultado? Não tem como, porque ela não tem celulite. Ela tem flacidez de músculo, de pele e provavelmente um lipedema, por excesso de liberação de cortisol. Então, eu tenho que saber muito bem que atividade física o meu cliente pratica. Eu estou dando esse exemplo para vocês verem. Isso aqui nunca foi uma celulite na vida. Ela tem um baita aspecto celulítico, mas não é celulite. Tá? E é muito importante também o seguinte, às vezes a cliente fala para a gente que faz caminhada, ou às vezes o cliente fala para a gente que faz pilates, não é assim? Pilates é uma coisa que muita gente faz. E assim, até me desculpe quem dá aula de pilates, mas pilates não tem carga, gente. Carga corporal não é carga de peso. Então, o bumbum não vai levantar, esqueçam. Eu fiz 4 anos de pilates intensivo individual. Falei com o meu professor que eu queria ser a mais gostosa do mundo. Primeiro ano não deu. Aí o segundo ano eu falei, eu quero ser a mais gostosa do Brasil. Não, Ludmila, então me promete pelo menos de Minas Gerais. Não, eu falei, então do prédio. Eu não consegui em 4 anos de pilates e adorando fazer, eu adoro. Mas não levantou o meu bumbum. Então tem que ir para a carga pesada. É só peso? Todo mundo sabe disso, né, gente? Então tá bom. Por isso que eu tenho que saber que atividade física que a pessoa faz, tá? Na hora da avaliação. Outra coisa importantíssima. Eu preciso saber tipo de alimentação. Eu vou citar 3 coisas rapidamente. Primeiro, meu colágeno. Tudo na gente tem colágeno. Músculo, tendão, pele. Se o meu cliente for vegetariano, vocês esqueçam que a pele dele será firminha, né? Vai ser uma pele mais flácida. Então, eu vou ter que ingerir proteína e ponto, tá? Eu tenho que entender que o açúcar faz a glicação de pele. E o meu cliente pode ser, de repente ele pratica atividade física, ele é magrinho, então por isso ele pode comer todos os doces que ele quiser, né? Assim no café da manhã aqui do hotel. E aí a glicação da pele vai fazer o quê com o colágeno? Endurecer. Né? O colágeno glicado fica duro. Então eu posso ter ou uma flacidez de pele maior. E essa pele despencar, porque ela perde a sustentação da forma funcional, e eu ter aí uma pele ondulada, tá? E coloquei a lactose aqui, mais no sentido de mucos que aparecem excessivamente na pele. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que trabalham o corpo e que usam todos aqueles suplementos de whey protein. Quanto mais whey protein, mais o colágeno dança. Então, aí a gente começa a ter ou edema ou flacidez da pele. Então, gente, isso aqui é difícil falar tudo aqui. São dicas que a gente vai ter que começar a avaliar. Eu tenho que perguntar. Não é só avaliar um bumbum e assentar e começar o tratamento. Eu tenho que saber do meu cliente. Outra coisa, cortisol. Hoje, se vocês acham que nós vamos sair dessa feira aqui umas 10 horas da noite, é uma delícia ficar aqui, mas cansa, não cansa? Nós vamos liberar cortisol hoje? Sim. Não é pouco, não. Eu já estou liberando, estou fazendo palestra. A gente fica ansiosa, fica, né,
preocupada. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Liberando cortisol. O corredor libera? Sim. Não me digam que a corrida, a hora que vocês começam a fazer corrida, você fala, te amo, corrida, te amo, falta 10 quilômetros, te amo, aí os 10 quilômetros. E aí ninguém libera cortisol. Os exercícios, o excesso de trabalho, a vida da pessoa louca, isso tudo, gente, libera cortisol. E o cortisol aumenta o quê? O edema. Quanto mais cortisol, mais eu tenho meu colágeno alterado e mais edema eu tenho. E a gente não olha isso na hora da avaliação. Tá? Não é perguntar se a pessoa é estressada, gente. É entender que vida ela leva. A pessoa que não dorme, a pessoa que está estudando para um mestrado, e por aí vai. Tá? E eu tenho também que avaliar uma coisa que eu não vejo ninguém avaliar. Porque na hora que as pessoas chegam no meu consultório ou no meu curso, parece que nunca ouviram falar a palavra postura. Então, olha que interessante essa cliente. Essa cliente é uma cliente minha. A Ludmila eu mesma, com preguiça de falar da postura, porque eu achei que ela ia falar assim, ai, que saco, vou embora. Então, eu falei, não vou falar não, azar. Olha que azar. Ela melhorou, tá vendo? Mas está bonita essa postura? Então, gente, postura tem que ser avaliada, não tem como. Uma postura vai te deixar mais barrigudo, uma postura vai te deixar com o busto mais caído, uma postura vai te fazer ter um culote, e por aí vai. Existe muita postura, fico vendo agora, a criolipólise para papada está na moda. A maioria das papadas, gente, são posturais, não é para fazer criolipólise. 90% das papadas são posturais, não é para criolipólise. Vamos começar a esperar todas as queimaduras que vocês vão ter, porque não é. Né? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Tinha que ter falado para ela trabalhar a postura. Ela até melhorou, olha, mudou de calcinha, ficou mais bronzeada, está toda sensual, feliz da vida. Mas eu não fiquei feliz, porque ela continuou feia, assim, com relação à postura. Então, isso tem que ser avaliado. Se não souberem avaliar, contratem uma pessoa que seja boa, competente, que mexa com RPG. A gente precisa disso, gente, para mexer com estética, tá? Não tem outro caminho. E aí, gente, voltando aqui para o nosso aspecto celulítico, ó, como agora eu já contei a surpresinha, todo mundo já sabe que isso aqui é só um aspecto, né? Então, nós vamos ter que avaliar essa pessoa. Mas olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui eu estou querendo dizer de novo que na avaliação a gente não vai avaliar desse jeito. Olha essa cliente aqui, ó. Vou passar aqui. Essa aqui é ela, antes da corrida. Porque eu já falo de aspecto celulítico, gente, tem mais de 10 anos. Então, ela me emprestou bumbum há mais de 10 anos. Ela trabalha, ela mexe comigo, meu cabelo, minha manicure. E aí, olha como que ela era. Ela me emprestou o bumbum para eu começar a fazer essa palestra. Eu resolvi trazer essa foto antiga para vocês verem como que ela piorou depois da corrida. Porque ela não corria 10 anos atrás. Então, o aspecto celulítico dela antes era muito menor do que agora, depois da corrida. Né? Então, olha só. Mesmo aqui, para fazer a avaliação, a gente está vendo umas ondulações, não está? E essas ondulações ali, o que é que elas estão produzindo? Eu vou pensar, uma celulite ali, 1º grau. Mas eu nem vi a criatura, nem peguei nela, só estou olhando. Então, eu peço para ela contrair. Ela teve força para contrair o bumbum nessa foto? Ou ela fez uma anteroversão pélvica? Ela não teve força. Pode ver que a hiperlordose dela sumiu, ó. Ela não tem nem força para contrair o bumbum. Então, de cara, ela já tem o quê? Flacidez muscular. Então, de cara, eu tenho que fazer um tratamento para flacidez muscular. Né? A prega glútea dela nem existe, ó, porque a prega glútea tem que ser redondinha no bumbum bonito, não é isso? A dela não existe ali. Então, o que eu tenho que ver? Aí, por exemplo, vamos supor que eu estivesse vendo aqui, ó, apareceu mais 10 buraquinhos, é celulite 2º grau. O que a gente tem que ver para ver se é celulite? A gente tem que ver se tem a fibrose. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha linda mãozinha e vou deslizar. Eu vou deslizar em toda a região que eu for avaliar, gente. E aí, se eu deslizo a mão e não encontro um repuxamento da pele, não tem celulite, porque a gente não encontrou a fibrose. Então, provavelmente, essa cliente aqui, voltando para cá, para este bumbum, ela tem o quê? Flacidez muscular. De pele, a gente tinha que pegar para ver se tem a da pele. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente, se está tão caído assim há tanto tempo, a circulação está alterada. Um pouquinho de lipedema ali ela tem. Então, é disso que a gente tem que tratar nela, né? Músculo, lipedema e talvez a pele. Mas não a celulite, tá? Aí tem um outro bumbumzinho aqui, ó. Esse é mais de uma pessoa mais jovem, olha só. Olha a hiperlordose dela, deixando o bumbum empinado, não é isso?
ondulado. Prega-glútea não existe. Quando eu peço para ela contrair, ela tem até força muscular. Mas se a gente fosse avaliar da forma antiga, a gente ia falar que ela tem celulite. Quando eu deslizo a minha mão, a pele e a região fica toda lisinha. Então, ela, na verdade, provavelmente, ela tem o quê ali na foto anterior? Ela tem, talvez, um lipedema e talvez um pouquinho de flacidez de pele. Tá? Então, era essa conclusão que eu queria chegar com vocês. E, para isso, para a gente ter mais eficiência nos resultados, com muita certeza, eu vou ter que avaliar isso aí. Pele, lipedema e músculo. Vocês já notaram que, às vezes, a gente pede para o cliente contrair o bumbum, né? Olha, fulana, contrai o bumbum para mim. A cliente faz assim, tum. Aí você fala, não, contrai o bumbum. Ela contrai o bumbum. Você pede 10 vezes e ela não consegue. Você dá um furo assim nela, dá um estímulo. Ela, ai, contraiu. Quer dizer, nem propriocepção glútea ela tem, gente. Uma cliente dessa precisa de eletroestimulação, não tem como. Vai ter que comprar muita eletroestimulação da HTM, porque eu não estou conseguindo nem indicar, porque as pessoas estão parando de fabricar. Precisa de usar. O primeiro aparelho da clínica tem que ser eletroestimulação, não tem como. Outro dia eu estou lá com o marido me pedindo, pelo amor de Deus, para poder fazer uma consultoria com a esposa, porque ela não tinha resultado em celulite. Ela tinha 3 ultrassons de marcas diferentes, eram os mesmos, né? Então a pessoa, até isso é complicado. Era o mesmo aparelho com marcas diferentes. Fazia os 3 e não melhorava. E o marido que investiu, então ele estava bravo, né? Porque não estava, o dinheiro foi embora. Então, assim, a gente tem que ficar um pouquinho mais esperto, né? Para poder fazer essa avaliação e tratamento. Então, essa eficiência, eu preciso de ter um ativo lipolítico, porque a gente tem, eu preciso de ter drenante, firmador, hidratante, antioxidante, eu preciso de ter esses aparelhos aqui para poder contemplar, né, os nossos 3 produtos, né, os nossos 3 problemas, né, flacidez de pele, flacidez de músculo e lipedema, né, e, por fim, a fibrose. Então, eu não vou conseguir falar de tudo, gente, mas eu vou dar algumas dicas de associações, tá? Eu queria comentar com vocês o seguinte. Para poder chegar na nossa pele e trabalhar a flacidez de pele, eu tenho que ter um permeador, não é isso? Não dá para poder usar um produto que a gente faça uma drenagem, uma massagem, e esse produto continua no corpo na hora que eu vou embora. Então, se eu estou falando aqui de flacidez de pele, de drenagem e resultado real, eu tenho que ter permeador. Se não tiver permeador, é uma massagem simples, que vai ficar naquela coisa da massagem o ano inteiro e a pessoa nunca vai melhorar. Quais são os permeadores? Lipossomos, ésteres, silanóis, que é o que eu mais trabalho, que são os permeadores feitos com silício orgânico. Então, quando eu tenho um permeador, às vezes é preferível ter um produto, porque ele é específico para aquele problema, do que ter 10 itens e nenhum deles eu ter um permeador. Porque não é assim que a gente faz. A gente usa 10 vidros para uma ação. Mas ninguém leu o que estava escrito ali. Né? E aí a gente usa e não vê muita diferença, e muda e compra outro, e muda e compra outro. Vocês sabem que é assim, que eu já fiz isso demais quando eu comecei. E aí eu comecei a entender que não tem como, né? A gente tem que chegar na célula-alvo. Então, a minha célula-alvo para flacidez de pele, colágeno. A minha célula-alvo para lipólise, adipócito. Onde que ele está? Abaixo da pele. Porque a pele ainda está abaixo da camada córnea, né? O colágeno. Tem que passar isso tudo. Mas aí eu também tenho que chegar no músculo, né? Se for com produto. Então, eu tenho que ultrapassar a camada córnea, colágeno, adipócitos e fáscia para chegar lá no músculo. Então, tem que ser ativo competente. E tem, né? É só vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, eu coloquei aqui de uma forma um pouquinho mais didática. Logicamente que eu coloquei meu produto, porque me permitiram colocar, para quem não conhece. Eu tenho uma linha hoje de cosméticos, né? Até deixei um panfletinho ali para vocês, depois, se vocês quiserem olhar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Essa minha cliente tem flacidez de músculo, a gente já falou que ela faz corrida, não faz? O músculo fica flácido? Infelizmente fica, gente. Porque a ação mecânica no músculo também vai fazer ele despencar. Por isso que a pessoa assim, gente, estou correndo, comecei a ter celulite. Doutora, mas eu comecei a correr, minha celulite piorou. Não é a celulite, a gente está entendendo agora, né? Então, nós temos um único ativo, é o único que existe, gente, que consegue permear estas camadas e chegar no músculo, que é o DMAI. E ele chega.
Quem trabalha com DMAI com concentração alta sabe que se eu passar o DMAI aqui no meu lado direito do rosto, eu vou ficar torta. Quem conhece DMAI de verdade sabe lidar com ele. Mas aí, para o bumbum ou para a coxa, eu preciso de um DMAI 10% de verdade. Por quê? Porque os nossos músculos corporais são grandes. No rosto eles são menores, mas no corpo são grandes. Então, eu preciso de um DMAI 10%. Tá? Porque o DMAI vai atuar na flacidez do músculo. E atua, gente. É muito bacana. Eu trabalho com DMAI, nem sei quanto tempo. Desde talvez da época que eu comecei. O DMAI é uma coisa que apareceu, chegou no Brasil, depois desapareceu, porque as pessoas não souberam lidar com a concentração, e aí todo mundo falava que não adiantava. Mas eu continuei batendo na tecla. Eu falo de DMAI, talvez realmente tenha mais de 10 anos. E trabalho diariamente, sou encantada. E aí todo mundo fala mal dele, mas nenhum artigo comprova o que se fala, só cita, né? Então, eu recomendo vocês realmente a começarem a usar no dia a dia. Já que vocês não compraram eletroestimulação até hoje, pelo menos vai ter que usar alguma coisa para o músculo, tá? E aí, logicamente, vocês vão estudar, vão ver o livro do professor Johnny Zagni e vão começar a entender um pouquinho de eletroestimulação, para valer. Porque não é tão simples, né? Saber quem que eu ligo, que frequência, e aí realmente tem que ser com ele. Então tá, fizemos o trabalho da flacidez muscular. Agora a gente vai fazer o quê? Olha aqui, nem lembrava que eu tinha colocado essa foto. Olha que bacana. Aqui, gente, não desfazendo do aparelho, mas aqui realmente essas fotos são dos meus produtos, tá? Aqui só tem o DMAI. Olha que bacana, 10%. 10 dias. Tudo que eu fiz aqui são 10 dias. Eu não fiz aparelho, porque senão a gente não ia saber o poder dos cosméticos também, porque dos aparelhos a gente já sabe. Mas dos cosméticos ninguém acredita, né? Aparelho a gente sabe, se fizer uma eletroestimulação, é lógico, o bumbum vai dar uma levantada. Agora o cosmético ninguém acredita. E o DMAI, gente, é inacreditavelmente interessante. Olha que bonitinha essa diferença desse bumbum. Imagina se tivéssemos feito tudo. Aqui foi só flacidez de músculo, tá? Ops. Flacidez de pele. Eu posso usar 200 ativos lipossomados, os silanóis, que eu adoro. Então, eu poderia falar deles. Como o nosso corpo é muito extenso, eu resolvi colocar aqui um ativo que não é tão caro, mas é lipossomado, que é o Extensil. Porque ele trabalha a retração da pele. Então, ele trabalha a retração do colágeno. Ele tem efeito cumulativo, não é efeito Cinderela, tá? Nem ele, nem o DMAI. Mas o DMAI entrou anteriormente para o músculo. O Extensil é colágeno. Então, agora nós estamos falando de flacidez de pele. Então, isso é uma máscara. E todo mundo acha que uma máscara só pode ser facial, né? Como se a pele do meu rosto fosse diferente da pele do meu bumbum. Então, eu posso pegar a mesma máscara e usar no meu corpo, finalizar um tratamento, ou passar antes, ou passar 3 vezes por semana na clínica. Então, eu coloquei aqui um ativo que eu acho extremamente interessante pelo efeito que ele dá. Vamos ver se vocês vão ver aqui, ó. Essa cliente aqui, ó, é flacidez de pele usando Extensil. Olha que resultado bonitinho. Não, aí a gente for fazer, nós vamos fazer a radiofrequência. Se a gente está falando de pele, tem que ser a radiofrequência bipolar, né? Bi, tri, né? Tetra. E essa radiofrequência tem temperatura mais alta. E, não sei, você poderia fazer 1 vez por semana, né? 2 vezes por semana. Porque a gente vem aí de um mito, né? Que a nossa radiofrequência só pode ser feita 1 vez por mês. A gente tem que entender que a radiofrequência não produz uma lesão, né, gente? Ela produz uma estimulação celular. Lesão é microagulhamento, né? Isso é lesão, um peeling químico ácido, que você fica inflamada. Então, a gente usando uma radiofrequência bipolar, pode ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, fazendo um trabalho bem bonito, fazendo um trabalho de passar o cabeçote, acompanhando ali as linhas de fenda da pele, tá? Porque todo mundo, às vezes, faz muita radiofrequência assim, né? Tem gente que orienta a usar óculos a não resfriar após da rádio. Uhum. Só que quanto mais aquecido, você imagina que o produto vai penetrar melhor. Mas quando ele já é lipossomado, nem precisaria, né? E se usar o produto antes, a rádio não vai reduzir o efeito desse? Você pode passar o produto antes, retirar, porque como ali eu falei especificamente de uma máscara, né? Você pode passar, retira, faz a rádio. Mas você pode passar lá no final também, não tem problema nenhum.
Mas como o produto já é permeável, né, ele já vai entrar independente de qualquer coisa. Eu não preciso dar radiofrequência para poder permear ativos, eu não preciso, né? Mas, por exemplo, o aquecimento não vai reduzir o efeito? Se você fizer antes, não. Ele já entrou. Um permeador competente não vai ter essa influência, tá? Tá bom? E aí, gente, a gente chega aqui agora no lipedema, né? Aí no lipedema eu coloquei aqui um produto para drenar. Então eu posso trabalhar, por exemplo, só com ativos fitodrenantes e posso intercalar com ativos lipolíticos. Então eu posso diminuir edema com ativos fitodrenantes e posso diminuir o adipócito com ativos lipolíticos, tá? Estes ativos, gente, por exemplo, assim, não sei se você já tem visto a laranja, o extrato da laranja amarga, por ele ser muito ácido, ele tem sido muito estudado. A laranja, a folha da laranja, o fruto, para a lipólise, né? Tem sido muito estudado. Então, a gente está recebendo aí muitos ativos novos que vêm do extrato da laranja amarga. Então, é um ativo interessante para a gente começar a ir na lipólise, usar na lipólise. Logicamente, ele tem que chegar até a nossa célula-alvo, que é o adipócito, tá? E a gente tem os ativos fitodrenantes. O que seriam ativos fitodrenantes? Ativos que vêm dos extratos das plantas, né? Porque a gente conhece várias plantas. A gente conhece o fucus, a gente conhece a castanha da Índia, a gente conhece a centelha asiática, né? A própria laranja amarga que a gente está falando aqui. Mas folhas, né, que a gente está querendo dizer, fitodrenantes seriam dos fitoterápicos. Então, ter um ativo que vem do extrato seco, o extrato seco significa o que tem de melhor que a gente consegue colher daquela planta, tá? Então, eu coloquei aqui, gente, um abdômen, mas eu nem coloquei esse abdômen no sentido de aspecto celulítico, no sentido de ver como que diminui com os ativos o lipedema, tá? Como que a gente consegue diminuir. Olha que interessante, isso aqui, né, com 10 dias passando os produtos, como que a gente consegue visualizar essa diferença aí, tá? E aí, também aqui, um aspecto celulítico relacionado com lipedema. A diferença que a gente tem, mas é porque aí a gente está tratando do que é, né? O lipedema, e não tratando como celulite, tá? E aí, gente, a gente chega na fibrose, né? Vamos supor que a gente tivesse encontrado alguma fibrose nesse bumbum. Como que a gente vai tratar? Vamos tratar com a carboxiterapia, né? Vamos entender exatamente, achar pontualmente onde que aquela fibrose está. Vamos fazer um efeito com a carboxiterapia de descolamento na fibrose. E vamos usar ativos também fitodrenantes para ajudar a diminuir o edema, o lipedema, para poder ajudar também a pele a começar a voltar ao normal, tá? E aqui a gente tem a nossa cliente com 10 dias de diferença lá, mesmo bumbum. Por que mudou desse jeito, hein? Porque ela foi bem avaliada, né? Porque ali foi tratado o quê? O aspecto celulítico. Por isso que mudou, gente. Tá? A diferença é grande porque foi tratado como aspecto celulítico. O que a gente apontou aqui? Flacidez de músculo, lipedema, flacidez de pele. E não como celulite. Por isso que a gente acaba tendo um resultado, né? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, visualizarem aqui concentrações e resultados de um ativo super interessante na cosmetologia. Ele não é novo, ele já existe há muito tempo, as pessoas usam ele pouco. Ele tem um custo mais alto, porque ele é um lipossoma extremamente permeável, né, na pele, que é o extrato seco da flor de lótus. Então, ele tem várias publicações aí, e ele entra, né, para poder, vamos dizer, contemplar o que a gente falou aí do aspecto celulítico. Então, ele trabalha a flacidez da pele, então ele melhora a estrutura do colágeno, então ele consegue resgatar essa pele, tá? O extrato seco da flor de lótus consegue melhorar e diminuir o tamanho do adipócito. Então ele tem algumas funções aí importantes que eu acho que vale a pena a gente apostar na flor de lótus. Exatamente, o nome comercial da flor de lótus é um ativo, né, que chama-se proesveltil. O proesveltil é o nome do extrato seco da flor de lótus. E realmente é um ativo muito bacana para os resultados do aspecto celulítico. Então, ele vai diminuir, né, o armazenamento de gordura dentro do adipócito. Enfim, se eu for falar dele aqui, a gente fica
o dia todo, olha lá, 33%, né, ele aumenta 33% da síntese de hormônio adiponectina. Então, ele consegue realmente diminuir o processo inflamatório do adipócito, se for o caso. Então, ele contempla o aspecto celulítico. Se a gente ainda associar com o extrato seco da laranja amarga, que é lipolítica, a cafeína, se a gente associar com o café Isilane, o que o café Isilane é? É a cafeína dentro do silanol. O silanol, gente, ele é um permeador feito de silício orgânico. Então, é como se eu tivesse uma estrutura de silício orgânico, biocompatível com a nossa pele, com o nosso organismo, carregando a cafeína de uma forma mais rápida de, vamos dizer, acertar o que a gente quer, né? Acertar a célula-alvo. Então, o café Isilane é a cafeína dentro do silanol. Tá? E aqui eu coloquei algumas fotos para a gente ver algumas diferenças, mas eu queria que vocês prestassem mais atenção a nível de coxas mesmo, tá? Então, aqui a região anterior, como que melhorou o aspecto, né? São só 10 dias. Essa foto eu gosto muito, porque essa foto, a gente vê que a pessoa nem emagreceu, mas o aspecto celulítico dela realmente ficou bem melhor, né? Não teve aqui, nenhuma delas que eu mostrei até agora emagreceu, né? Não teve dieta, né? Só teve o trabalho do aspecto celulítico. Então, não teve a alteração da dieta. A gente vê essas duas aqui, essa foto eu gosto muito por causa disso. E aí estão meus contatos, tá? A gente vai fazer uma prática agora. Eu vou colocá-la aqui de lado um pouquinho, gente, só para a gente ver se tem alguma alteração da postura. Isso. Olha para frente, Andréia. Fica retinha assim, olha para frente. Olha, falar que ela tem uma alteração da postura, exageradamente, não. Ela não tem uma hiperlordose exagerada, ela não tem uma hipercifose exagerada, ela não tem, tá? Eu já vou virar ela de costas. Vira para mim, Andréia. Levemente ela tem um aspecto celulítico? Sim, um pouquinho, né? De cara, a gente tem uma coisa que eu não comentei, mas eu vou comentar aqui porque eu vou aproveitar. Ela tem, apesar de não parecer tanto, ela tem muita estria. Então, as estrias já me dão uma informação de flacidez de pele, né? Essa pele já não está tão sustentada. Então, pode ser que eu já tenha uma pele aí com flacidez, tá? Então, por exemplo, assim, se a gente for olhar, a prega glútea dela não está caída, mas a gente tem aqui uma coisinha mais cheinha aqui. Mas tem uma ondulação, né? Então, eu vou pedir para ela... Abaixa um pouquinho, então, para eu pegar mais... Aí, isso. Eu vou pedir para ela, Andréia, eu vou te pedir para você contrair o bumbum, como se eu fosse te avaliar. Aí, quando ela contrai, pode soltar. Quando ela contrai, as ondulações aumentam. Contrai só mais uma vez para mim, André, e solta. Solta. Ela tem muita força muscular? Muita, não. Ela faz a contração, mas não tem muita, né? E aí, gente, o que eu vou fazer para poder ver se ela tem flacidez de pele? Eu vou vir aqui e vou pegar. Ó. É quase que com a unha, né, gente? Se eu pegar assim, eu já peguei tecido subcutâneo todo, não tem como. É quase que com a unha. Então, eu venho e vou, ó, um pouquinho tem. Ó, tô pegando. Tô pegando. Um pouquinho tem, tá? É lógico, gente, que não quer dizer que a pessoa seja jovem que ela não possa ter flacidez de pele. Flacidez de pele não significa que a pessoa está velha, não é isso, tá? Às vezes, dependendo da alimentação, igual eu falei com vocês, um monte de coisa vai competir para poder, né, acontecer isso. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deslizar a minha mão para ver se ela tem a fibrose, tá? Eu já tenho certeza que não, até porque também o caso dela não é um caso muito exagerado. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Vou firmar a minha mão, não vou fazer isso, eu vou deslizar a minha mão aqui. Quando eu deslizo, a minha mão nem prende. Passa que passa, ó. Desliza, ó. Não prende em lugar nenhum. Eu não sinto nada segurando. Então, eu não tenho uma fibrose aqui. O que eu tenho aqui? Flacidez de músculo, uma leve flacidez de pele e, por um acaso, um lipedema aqui, porque como o bumbum é grande, está levemente caidinho, essa circulação aqui fica alterada.
Então, o que todo mundo chama de bananinha é como se fosse um lipedema. Entendeu? Então, qual que é o tratamento? Nós vamos fazer, né? Qual que é o tratamento dela? André, você pode deitar para a gente? Então, olha assim. Vamos supor que eu tivesse feito nela, porque não vai dar tempo de fazer alguma coisa relacionada. Eu vou falar isso, gente, porque assim, como aqui vai ser uma coisa em cima da outra, na clínica não é assim tudo de uma vez, né? Nem dá tempo. Vamos supor que fosse, então, hoje o dia da eletroestimulação. Eu faço a eletroestimulação hoje e passo o produto, o DEMAI. Mas ela vai levar ele para casa, tá? Ou então, eu posso primeiro fazer o da gordura. Então, por exemplo, eu posso pegar a terapia combinada, fazer a terapia combinada, fazer a eletroestimulação depois para passar o DEMAI por último. Porque o DEMAI é o que vai ajudar no levantamento, né? Mas como a gente não vai fazer a eletroestimulação aqui, olha o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer, primeiro, lá na clínica. Eu não fico atuando, gente, assim, eu não consigo, eu viajo muito no dia a dia no manuseio, tá? Não faço. Eu vou pedir para a Thaís me ajudar, mas lá na clínica, realmente, a Carla, que trabalha comigo, que faz todos os atendimentos comigo, está encantada com o híbrido. Ela está encantada com o híbrido, tá? Mas está realmente, tá? Os meninos me mandaram um híbrido, ela começou a experimentar, e aí todo mundo na clínica. Ontem, por exemplo, que eu saí mais cedo, liguei para a minha funcionária lá, que é a minha manda-chuva, QD, escondida, fazendo o híbrido lá dentro. Peguei no pulo, né? Falei, Daniele, estava lá fazendo o híbrido. Então, assim, o que a gente vai atuar aqui agora? Nós vamos atuar no lipedema, né? Que agora a gente está fazendo ultrassom, a terapia combinada. Então, a gente vai trabalhar primeiro o lipedema. Porque eu posso fazer as 3 coisas no mesmo dia, se eu quiser, né? Então, eu vou fazer o lipedema, atuo no lipedema, passo o produto, vou ajudar com a minha mão, vou drenar um pouquinho e depois vou trabalhar a flacidez de pele, tá? Quer falar um pouquinho, Thaís? Aqui a gente está trabalhando com a terapia combinada, ultrassom, mais estímulos 3D. Então, aqui a gente está atuando tanto na questão da flacidez muscular, né, atuando através da corrente de eletroestimulação e o ultrassom associado. As 2 tecnologias sendo empregadas de forma simultânea. André, o que você está sentindo aí? É ruim, é bom, está pinicando, está beliscando? Mas é gostoso, né? Logicamente, gente, que o ideal é que a gente divida, né, as partes, para a gente ficar um tempo maior um pouquinho, né? O ultrassom, ele está fazendo a contração, né? Acho que ele deve estar dando para ver. Tá lá, ó. Olha lá. Isso. Mas mesmo assim, eu vou insistir na eletroestimulação, tá? Aqui precisa de eletroestimulação. Tem que levantar esse bumbum. É músculo aqui, tem que entrar. E não vai fazer corrida, viu, Andréia? 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, bem feito, já seria muito bom, gente. Eu prefiro o meu cliente na minha clínica 2 vezes por semana sem faltar do que 3 faltando uma. Então, eu foco muito nas 2 vezes. Quando a gente mora em cidade grande, é difícil as pessoas ficarem deslocando. Então, eu prefiro que ele vá 2 vezes sempre. E também não fico estimulando muita coisa fora da clínica, não. Porque primeiro eu tenho que dar um resultado para ele com o que eu tenho, né? O que ele faz fora vai ser muito bom. Vão? Vão. Uhum. Olha, gente, como o nosso tempo está muito curto, eu, depois do aparelho, tiro o gel, eu vou dar uma drenada com o extrato seco da laranja amarga. Vou passar o produto e vou drenar, tá? Vou fazer movimentos drenantes, lineares, mão levinha, drenagem. E o produto, ele é importante porque ele ajuda a nossa mão a deslizar. A gente pode usar o produto, não tem problema nenhum, tá? Eu trabalho com drenagem, gente, antes de mexer com beleza. Com linfedema, com tudo. E tem que usar, não tem como. Tem peles que eu preciso. Então, se eu tenho um ativo que vai fazer lipólise, então eu tenho que usar. Então, a gente vai usar o produto. Nesse folhetinho que eu deixei para vocês, abaixo dele, cada produto tem uma linha. Nessa linha está escrito o resultado dos testes clínicos feitos em vivo, tá? Para vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom?
Isso. Agora a gente vai fazer a radiofrequência. Então, nós vamos fazer a radiofrequência bipolar. Vou ficar aqui. Esse produto aqui, gente, vai ser para a clínica. É só um pouquinho. A concentração é alta, isso aqui dura muito e é só um pouquinho. Mas eu vou recomendar para casa, para minha cliente, ou o produto para aspecto celulítico, ou o Demai com aspecto celulítico. Tá? Os dois, tá bom? Então, nós vamos colocar a radiofrequência hexapolar, né? Tá. Muito importante, gente, na hora que for fazer a radiofrequência, usar o condutor indicado pela empresa, tá? Porque a empresa, né, desenvolveu o aparelho com o gel correto. Tem. Ah, precisa. Precisa. Eu faria no mesmo dia. Eu faria primeiro a terapia combinada que ela acabou de fazer, tá? Eu faria a eletroestimulação por último e a radiofrequência agora. Então, por último, eu vou fazer a eletroestimulação. E na hora de ir embora, eu vou passar o Demai. Você faz? Vou repetir. Cliente chegou. Então, a gente deitou essa cliente, vou fazer a terapia combinada. Limpei o gel. Venho com o slimmer e faço a drenagem manual. Aí, vou fazer a radiofrequência, não é isso? Radiofrequência bipolar. Vou dividir os quadrantes e vou fazer bem na região, talvez nela daqui até aqui. Vou dividir direitinho, trabalhar bem na direção de linhas de fenda da pele, a temperatura ideal, né? Fiz a radiofrequência. Aí, eu vou fazer a drenagem com o Celux, que é o aspecto celulítico. Esse aqui é o do aspecto celulítico. Acabei de drenar de novo. Eu vou colocar a máscara com extensil, né? Porque aqui a gente está falando de flacidez de pele agora, não é isso? Tirei a máscara, passo o Demai para ir para casa, tá? Mas a cliente vai levar para casa o produto, tá bom? Muito importante, gente, na radiofrequência, a gente realmente tentar atingir a temperatura ideal e ter muito cuidado na hora que a gente está medindo, né? Porque, às vezes, eu falo que a pontaria do termômetro é o que mais tem que aprender, né, Thaís? Tem que ter curso de pontaria, porque o povo não acerta. E aí acha que não está chegando a temperatura, tem que ter um curso de pontaria. Então, assim, saber medir exatamente onde fez, para saber se chegou na temperatura, para a gente ter um resultado bom. Porque, às vezes, vocês fazem movimentos muito rápidos, mas na hora de medir no lugar que já tinha passado. Aí a temperatura parece que não chegou. Então, essa medição tem que ser muito bem feitinha, tá bom? Sim, sim. Vai e volta no sentido da fila. Isso, tá? Mas eu acho que deu para falar o que eu queria, deu para a gente falar o que era o mais importante. O mais importante, gente, porque a parte funcional, isso não é difícil, também teríamos que ter muito mais tempo. O mais importante é a gente entender da avaliação que eu falei, exatamente para a gente construir novos resultados e realmente poder dizer para o nosso cliente que tem uma melhora, que tem uma cura, que não é uma coisa que não acaba. Tá? Gente, obrigada, viu? A gente está por aqui, se vocês quiserem conversar, tirar alguma dúvida, tá bom?